Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com mais um Melhor da Vida. E hoje é segunda-feira, um ótimo dia para a gente dar um pontapé inicial para a nossa semana. Então vamos aí dar um pontapé com muito ânimo, com muito amor e com muita gratidão no coração. Eu quero começar o programa hoje falando um pouquinho dos últimos 2 programas que nós fizemos, né, da semana passada e da semana retrasada. Em um dos programas eu respondi várias perguntas sobre relacionamento. E o outro, na segunda-feira passada, nós tivemos um programa que a gente recebeu 2 convidados bem especiais, ótimos profissionais, e falamos de comunicação, falamos de relacionamento, falamos de essa nova onda que está dentro da psicologia, da terapia, que é a busca do público masculino. Antes os homens não buscavam terapia, isso era uma coisa que só as mulheres faziam. Então a gente falou um pouquinho disso num bate-papo bem descontraído entre nós 3. E nós terminamos o programa da segunda-feira falando um pouquinho sobre amor. Foi curto, porque foi a última parte do nosso programa, mas eu observei durante a semana como que essa fala sobre o amor mexeu com as pessoas. Então, assim, como que nós estamos na nossa vida vendo esses nossos sentimentos? E é disso que eu quero falar com você hoje, porque nós estamos funcionando no automático, né? Às vezes as pessoas dizem, Cris, você fala em funcionar no automático, o que é isso? Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Todo mundo conhece aquele bichinho que a gente comprava no Paraguaio, né? Então, a gente dava corda no bichinho, ele saía disparado, ia até onde a corda dava e parava. A gente faz isso com a gente. Isso é viver no automático. Você acorda de manhã, aí você pensa assim, hoje minha agenda está cheia. Então, eu dou corda em mim mesmo e eu funciono o dia todo, chego lá no final do dia, vou para casa, durmo e me preparo para o outro dia. Acordo no outro dia, talvez minha agenda não esteja tão cheia, mas da mesma maneira, eu dou corda e assim eu vou reproduzindo dia após dia. Então isso é viver no automático. É a gente não colocar prazer durante o nosso dia e nas nossas coisas. E também, no meio disso tudo, vamos dizer assim, veio uma pandemia aí. O que foi a Covid? A Covid veio e ela colocou para fora um monte de sentimentos das pessoas. Então as pessoas foram obrigadas a conviver, né? Marido e mulher não conviviam mais no mesmo espaço. Cada um fazia suas coisas automaticamente. Os filhos passavam o dia na escola e esses filhos vieram para casa ficar com esses pais, né? E como que foi isso? Como que foi essa convivência? Aí muitas famílias se estruturaram com isso, aprenderam a ver TV junto, a fazer uma receita, mudaram, se transformaram em algo melhor. Mas o que a gente vê pós-pandemia é que houve assim uma porcentagem de separação muito grande pela dificuldade das pessoas de conviverem. E falando nessa convivência, a gente vai falar de amor. Então, quanto depois da pandemia as pessoas perceberam que elas tinham perdido essa capacidade de amar. E, em contrapartida, quanto outras pessoas se sentiam angustiadas por não serem amadas. Então, hoje, antes da gente ir para o intervalo, eu quero fazer meio o papel do advogado do diabo, sabe? Aquele que vai lá e dá uma cutucada em você. Então, você que está nos assistindo, eu queria deixar para você algumas questões para você pensar. Então, eu queria que você pensasse, como que está o amor na tua vida? Hoje, você disse para os teus filhos que você ama eles? Você disse para a tua esposa? Você disse para o seu marido? Você disse para os seus pais? E nos teus amigos? Você disse alguma vez para os teus amigos que você ama eles? Ou você tem dificuldade de falar disso? Ou você não consegue falar sobre isso?
Então eu quero terminar esse bloco do nosso programa deixando essa pulguinha atrás da tua orelha e que você pense, em algum momento você sozinho pensa e responda para você mesmo, tá bem? E hoje o programa vai estar recheado, a gente vai estar falando de relacionamento, a gente vai estar falando de comunicação, vamos estar falando de afastamento, vamos estar falando também de filhos. Temos algumas perguntas também para falar um pouquinho dos filhos. Então, voltamos já já. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Yo! Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte, amor pelo esporte. Senhoras e senhores, finalmente chegou o dia, o grande dia, o mais esperado. Hoje está aberta oficialmente a nova loja Matrix Importados no Shopping Paris. A partir de agora, no subsolo desse grande shopping aqui em Ciudad del Este, no Paraguai. E você é nosso convidado. Vem! Estou de volta, né, no nosso melhor da vida. E como no bloco anterior eu deixei uma pulguinha atrás da tua orelha, então agora eu vou te dar um espaço e a gente vai começar a responder algumas perguntas. Ah, e não esqueça, né, o nosso número de contato está aqui. Se você tiver perguntas, se você tiver questões, se você tiver temas que você gostaria que a gente abordasse no programa, manda uma mensagem para nós, manda um WhatsApp para nós, que vai ser muito bem recebido. E nós vamos poder construir muita coisa juntos. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta hoje. Discutir na frente dos filhos, mesmo eles sendo adolescentes, pode trazer algum trauma para eles? Eu achei assim essa pergunta ótima, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que só crianças levam trauma para a sua vida adulta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós nascemos, né, as crianças nascem, elas precisam de quem? Dos pais. Elas precisam de alguém que venha proteger elas, que venha alimentar elas. Então, elas são seres totalmente dependentes de nós. Quando a gente fala em psicanálise, a gente diz que, assim, que toda criança, após o nascimento, tem que ser adotada. O que é ser adotada? É a criança ser cuidada. Então, a adoção é aquela coisa do cuidador. Então, quando fala, né, que precisa da figura paterna, então como que seria essa figura? Essa figura seria de quem cuida dessa criança. Então, a criança é totalmente dependente da gente. Ela sente segurança estando junto com a família.
E se essa criança começa a crescer num ambiente onde tem brigas, onde tem discussão, como que essa criança se sente? De repente, aqueles dois, o pai e a mãe, que são super-heróis, que são as pessoas grandes, que fazem tudo acontecer na vida dela, começam a se desconectar. Então, o que isso gera na criança? Isso gera na criança uma total insegurança, além de uma tristeza, né? A criança vai começando a ficar retraída e muito insegura. E essa criança vai crescendo e ela chega na adolescência. Vamos falar um pouquinho o que é a adolescência? A adolescência é aquele período, né, que todo mundo passa na vida, que você não é criança, mas você não é adulto. Vamos dizer assim, você está num lugar intermediário. E você estando nesse lugar, você já está ansioso com as suas questões. Você já se sente ansioso, porque o que o adolescente busca? Se identificar com alguma coisa. Ele precisa, nesse rito de passagem de um lugar para outro, se identificar, buscar a identidade dele. Então você para pensar o quanto esse adolescente, nessa fase, ele tem uma ansiedade natural com os problemas dele, interno, né? Então ele busca essa identificação naquela pessoa que é a mais bonita da turma, aquele que fala melhor, aquele que está se destacando sempre. Então ele vai fazer isso e muitas vezes ele deixa a família de lado. E quando ele deixa a família, tipo, ai, não quero que vocês me levem, ai, não quero que você me beije, ai, eu quero que você fique meio distante de mim, a família pensa que ele está se distanciando da família. Então acha que pode acontecer algumas coisas na família que ele não vai se importar. E pelo contrário, mesmo que ele esteja numa fase de rebeldia, ainda o porto seguro para esse adolescente é a família. Esse voltar para casa tem uma razão para esse adolescente. E nós somos exemplos como pais. Então, ele vai buscar a identificação, mas no final ele vai se identificar com tudo isso que a gente está deixando. Talvez não aquilo que a gente diga, mas o que a gente faz, né? Como a gente transforma essa vida deles. Então, o que é muito importante? É importante que algumas questões que são nossas, algumas questões que são do casal, homem e mulher, que elas sejam resolvidas num âmbito mais íntimo. Que existe um lugar onde o pai e a mãe vão conversar sobre eles. Agora, questões, né, que envolvem a família, questões que envolvem os adolescentes, até questões financeiras. Nossa, hoje vamos passar por um período que precisamos economizar um pouco. Então, isso sim, são coisas que a gente tem que discutir em família. Isso sim, são coisas que o adolescente pode participar com a gente, né? Porque são discussões da família. Agora, discussões, né, do casal, o casal tem que se resguardar. O que nós vemos, né? Às vezes, ele passa por aquela fase, mas depois que ele passa dessa fase, a gente vê essa insegurança que ele trouxe, essa ansiedade no comportamento, nos sintomas, às vezes até em algumas doenças. Então, o quanto é importante a gente preservar os nossos filhos de algumas coisas. Porque pai e mãe, a gente vai ser sempre, né? Não tem aquela coisa que diz que pai e mãe é eterno? Então, a gente vai ser sempre pai e mãe desse adolescente, independente se estamos juntos, se estamos separados, como a gente está levando a vida. Então, é importante, no nosso tempo, a gente prestar atenção. Como que a gente está construindo um mundo para essas pessoas que vão liderar esse mundo amanhã? Pensa bem. Voltamos já já. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom
tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho para acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam encontrar a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. Estamos de volta no nosso Melhor da Vida e vamos responder mais uma pergunta sobre filhos. Vamos lá. Essa daqui é uma pergunta grande. Adorei saber que tens o programa. Minha dúvida é com relação à criação da minha filha. Tive uma criação, digamos, difícil. Meus pais são do tempo antigo, onde as palmadinhas valiam como respeito e correção. Não tinha diálogo, então sempre fui quietinha e muito. Não cresci com carinho, então não sou carinhosa. Aí sinto minha filha tão quietinha quanto eu era. Não fala muito, sempre bem quieta. Como me autoavaliar para saber onde estou errando? Essa é uma pergunta... Gente, é uma pergunta muito, muito interessante também, no sentido que vamos começar falando um pouquinho da sua criação, né? Então, os pais antigos, eles tinham uma preocupação de trazer esse filho para o mundo, de educar esse filho, desse filho ser um homem, uma mulher de bem, dele ter uma profissão. E daí, no meio das dificuldades deles, eles ficavam ansiosos para que isso ocorresse. Então, o que acontece? Esses pais não tinham muito tempo de ter prazer com os filhos, momentos com os filhos. Eles tinham só a obrigação. E nós podemos dizer assim... Com o tempo, você vai dizendo assim que você não se tornou carinhosa por conta disso. Então, eu vou trazer para você uma coisa bem interessante, né? Da gente pensar sobre isso. Como meus pais me criaram? E talvez a gente responsabilize eles por algumas coisas. Então, eu sou assim porque meus pais fizeram de mim isso. E, de repente, a gente tem que começar a falar e a entender que eles fizeram o que eles conseguiam. Dentro das dificuldades dele, dentro das ferramentas que eles tinham naquele momento, né, naquela época, às vezes uma situação financeira difícil, muitos filhos na casa. Então, dentro de todas essas dificuldades, eles fizeram o melhor que eles podiam. Então, tem coisas na vida da gente que a gente não consegue voltar e reescrever. Mas existe uma frase muito interessante que diz assim: o que eu vou fazer do que fizeram de mim? Aí eu acho que é a grande sacada, sabe, da nossa vida às vezes. Que fizeram isso de mim, me criaram assim. Mas então eu tenho que
perceber isso e, quem sabe, até perdoar tudo isso. Mas hoje eu vou dizer para você que você tem nas mãos a maior chance da tua vida, que é fazer diferente com a tua filha. É aquela coisa de que eles fizeram isso comigo, mas o que eu vou fazer com isso? Você tem o hoje e você tem um futuro todo pela frente para construir outra relação com a tua filha. Aí você vai descobrir, talvez a sua filha seja quietinha porque ela é tímida, um pouco mais introspectiva, ou você vai descobrir que você realmente não está reproduzindo o que os teus pais fizeram com você, com ela. Então ela vai estar se comportando como você se comportava naquela época. Então, para a gente quebrar esse círculo vicioso, talvez a gente tenha que se empenhar nisso. Está na hora de você pegar essa chance que você tem pela frente e construir um novo caminho, um caminho diferente, um caminho teu com ela. Então, você chamar a tua filha para tomar um sorvete, você proporcionar algum momento em casa que vocês estejam juntas e sozinhas para vocês partilharem um programa de TV que é interessante, uma comida que seja legal, vocês fazerem junto. Enfim, o que for gostoso de fazer, o que seja da tua rotina que você gosta de fazer. Mas você começar a criar momentos com ela. Então isso é amor, isso é carinho, isso transforma o nosso caminho. Então isso pode te levar a descobrir uma experiência hoje na educação da tua filha maravilhosa. Só depende de você. Tá bem? Vamos lá para o nosso intervalinho e voltamos já já. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades. E o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia. É só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para sua casa temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo TV por assinatura e Watch Brasil Viarnet Telecom. Tem Frimeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Frimeza, quem experimenta, recomenda. Qual é o seu estilo? Eletrônicos de última geração, bebidas e perfumes importados ou a tendência mundial da linha K-Beauty? Na Mega Eletrônicos Paraguai você encontra tudo isso em um só lugar. Celulares, notebooks, games e acessórios das melhores marcas com os melhores preços. Com a segurança que você confia e a economia que você gosta, somente na loja que ama os bons preços. Visite nossas redes sociais, @Mega Eletrônicos Oficial PY. Pessoal, estou de volta. E não esqueça, o nosso número está no vídeo, mande a sua pergunta. Né? Pode ser a pergunta assim, o que for. Não pense, será que eu vou perguntar isso para a Cris? Isso é meio bobo, o que ela vai achar? Eu não vou achar nada. Eu só estou aqui para construir alguma coisa com você.
né? Então a gente não está aqui para julgar, nós estamos aqui para saber o que você precisa nesse momento e a gente poder te ajudar, né? E agora eu vou para a nossa última pergunta da noite e novamente a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento. Então vocês viram como isso fica em pauta na nossa vida? Então a pergunta que chegou até nós é: como saber se uma fase ruim é passageira ou sinal de que o relacionamento acabou? Olha só. Então, primeiro, a gente tem que perceber o que é fase passageira para você. Porque, assim, é algo que vem e que passa e que fica tudo bem, ou é alguma coisa que está virando rotina na tua vida, né? Porque, por exemplo, assim, nós termos durante um casamento algumas fases ruins é normal, né? Porque nós não somos pessoas perfeitas montando uma família perfeita em um relacionamento perfeito. Isso não existe. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas com decisões, às vezes, nem sempre acertadas, buscando juntas construir uma família estruturada. Então, isso é um casamento. E passar por algumas fases ruins se torna normal, porque vai ter questões ali do casal, vai ter questões familiares que a gente vai ter que discutir, que a gente vai ter que falar, que a gente vai ter que resolver. E o que é importante nisso tudo, nesse decorrer, né, do nosso casamento? Que essas fases ruins, elas não se tornem algo que vire rotina na nossa vida. Então, não é que eu estou passando uma fase ruim, eu vivo há muito tempo numa fase ruim. E viver numa fase ruim, gente, isso vem do distanciamento das pessoas. Como que ocorre o distanciamento no casamento? Então, hoje, né, eu me sinto magoada, meu marido fez isso comigo, e daí eu penso assim, puxa, né, tô tão magoada com isso, mas não vou falar nada. Eu vou deixar amanhã outro dia, isso vai passar. Só que eu não falar nada não quer dizer que eu não estou magoada. Aquilo está aqui dentro. Lembra naquele programa que eu falei da sujeira embaixo do tapete? Que a gente enche o tapete de sujeira embaixo e acha que a casa está limpa. Não, uma hora essa sujeira vem. E daí eu vou me magoando hoje, vou me magoando amanhã e vou me distanciando da outra pessoa. Aí isso sim é algo que causa uma fase muito ruim. Isso sim, esse distanciamento das pessoas pode sim causar o fim de um casamento. E o mais incrível que tem é que vários casamentos terminam por conta do distanciamento e um dos cônjuges às vezes chega para a terapia e relata: eu não sei, meu casamento estava tão bom, eu não sei por que acabou. As pessoas não conseguem se perceber. Então, o que é importante? É importante que no meio do dia a dia, no meio do trabalho, no meio da criação, da educação dos filhos, seu estudo, o que eu faço durante o meu dia, eu tenho um tempo para minha família. Não precisa ser grande, mas que seja um tempo de qualidade. Eu preciso me preocupar com a minha família. Eu preciso me doar para a minha família. Eu preciso falar com a minha família. Só assim ela vai resistir a tudo isso. Agora, se cada vez eu me distancio mais da minha família, é óbvio que vai chegar num momento, como foi na pandemia, que a gente vai ser obrigado a conviver junto e a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o que é muito importante? O diálogo. O diálogo vai ser algo que vai fazer toda a diferença entre os casais. E sem falar no amor, né? Porque quando existe sentimento, a gente faz com que esse diálogo acontece. Então, a gente vai novamente falar de amor e de diálogo. Não existe aquela coisa que, às vezes, você pensa assim: eu vou trabalhar, eu quero trabalhar 12 horas por dia e quando eu me aposentar eu vou aproveitar tudo isso que eu trabalhei.
Gente, será? Quantas pessoas trabalham a vida inteira e quando elas se aposentam, aliás, tem umas que não chegam a se aposentar, né? E algumas que se aposentam, elas estão doentes. Por exemplo, meu sonho é ir para o Peru, escalar uma montanha. Eu lá, né, lá na minha aposentadoria, talvez eu não tenha condição física para ir para o Peru. Então a gente tem que começar a fazer as nossas coisas mais juntas. Nós temos que trabalhar, mas a gente tem que dedicar um tempo para a gente viver. A gente tem que começar a construir isso. Outra coisa muito importante, hoje os casais não têm mais sonhos em comum. Eles não têm objetivos. Eles têm, cada um tem um sonho, cada um vai fazer uma coisa. Não, nós temos que ter coisas que são em comum, que a gente pense em fazer junto. Então, isso é bem importante para você pensar lá na tua casa, né? Então, continue nos escrevendo, a gente vai esperar a tua pergunta e eu quero deixar para vocês assim, vivam mais, amem mais, se permitam mais e sejam muito felizes. Fiquem com Deus e uma boa noite para vocês.